Ao longo da história, a figura de serial killer tem intrigado, aterrorizado e fascinado a sociedade. Esses indivíduos, responsáveis por cometer uma série de assassinatos, muitas vezes sem motivação aparente ou ligação direta entre suas vítimas, despertam uma mistura complexa de medo, curiosidade e repulsa. Embora representem uma pequena porção dos criminosos, sua notoriedade é amplificada pelos interessantes debates na mídia, na cultura popular e no campo acadêmico. Mas o que leva alguém a se tornar um serial killer? Existe um padrão comportamental ou psicológico que possa explicar tais atos hediondos? Eles podem ser motivados por uma variedade de razões, incluindo prazer sexual, ganho financeiro, compulsões psicológicas, busca pelo poder ou simplesmente pelo prazer de matar. Muitos desses assassinos em série são adeptos da camuflagem social, levando vidas aparentemente normais e mantendo relacionamentos, empregos e rotinas diárias. Eles nem sempre são os lobos solitários que muitos imaginam. Quer entender um pouco mais sobre os padrões e motivações subjacentes dos crimes cometidos por esses indivíduos? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Vem comigo que no caminho eu te explico. Nascido em 9 de abril de 1974, Alexander Pichushkin, também conhecido como o assassino do tabuleiro de xadrez, é um serial killer da Rússia que se acredita ter assassinado até 60 pessoas no Parque Bitsa, no sudoeste de Moscou. Não se sabe muito sobre seu tempo como criança e jovem adulto. No entanto, uma coisa impressionante sobre sua infância é o fato de que, em tenra idade, ele caiu para trás de um balanço que atingiu na testa ao balançar para trás. Alguns especialistas especulam que este acidente pode ter danificado seu lobo frontal, o que eventualmente poderia explicar seu comportamento agressivo. Após o acidente, seu comportamento mudou. O que costumava ser conhecido como uma criança sociável agora se tornou hostil e impulsivo. Sua agressividade pode ter sido influenciada também pelo fato de ele ser uma criança intimidada. Pichushkin foi atacado física e verbalmente em mais de uma ocasião por outras crianças em sua escola. Sua mãe tomou a decisão de transferi-lo de uma escola para uma escola de crianças com dificuldades de aprendizagem. Mas Pichushkin tinha um relacionamento muito carinhoso com seu avô. E foi seu avô que percebeu que ele tinha mais a oferecer, observando que ele era uma criança altamente inteligente e seus possíveis talentos eram desperdiçados em sua escola, pois ele não estava envolvido em nenhuma atividade que pudesse estimulá-lo. Então, seu avô o acolheu para morar em sua casa e cuidar dele. O velho o encorajou a buscar atividades mais intelectuais fora da escola. Foi quando ele foi ensinado a jogar xadrez, no qual demonstrou grande interesse. Depois de aprender a jogar e demonstrar suas habilidades, ele foi apresentado a jogos de exibição no Bitsa Park, em Moscou, onde jogou contra homens idosos mais experientes. Ele logo se tornou um jogador habilidoso. Era uma forma de controlar sua agressividade, canalizando-a para os jogos. No final de sua adolescência, infelizmente, seu avô faleceu, desferindo um grande golpe emocional em Pichushkin, que levou muito a sério. Ele agora estava lidando também com um sofrimento emocional. A perda do avô o fez voltar para a casa da mãe e logo se matriculou como estudante. Mas a morte de seu avô o afetou de mais de uma maneira. Ele perdeu uma figura paterna, uma figura orientadora, e uma maneira de lidar com sua perda era beber excessivamente. Pichushkin voltou ao Bitsa Park, onde continuou a jogar xadrez, mas algo mais sinistro também marcou a presença. Ele começou a desenvolver pensamentos sombrios e sinistros, desenvolvendo o complexo de Deus distorcido. É relatado que quando ele sabia que entraria em contato com crianças, ele as ameaçava e gravava com a câmera. Em uma ocasião, ele segurou uma criança pela perna de cabeça para baixo e disse: "Você está em meu poder agora. Vou te largar da janela e você cairá 15 metros para a morte."
Enquanto estudava em 1992, ele empurrou um menino para fora de uma janela de acordo com a confissão televisionada. Este primeiro assassinato é como o primeiro amor, é inesquecível, disse ele mais tarde. Ele intensificou seu jogo de matar muito depois de seu primeiro assassinato. Começou a atacar violentamente as pessoas em 2000. As vítimas visadas por ele eram principalmente idosos, sem tetos, pessoas que não sentiriam falta ou foram notadas como desaparecidas. Ele costumava atraí-los com vodka e depois de embriagá-los ele os matava, batendo na cabeça deles com um martelo. Para garantir que nenhuma de suas vítimas sobrevivesse ao ataque, ele costumava enfiar garrafas de vodka no crânio. Os ataques estavam sempre ocorrendo por trás para evitar derramamento de sangue em suas roupas. Sua motivação pura era poder e emoção. Ele alegou que se sentia como Deus enquanto matava, pois era ele sozinho decidindo se elas viveriam ou morreriam. Para mim, a vida sem matar é como a vida sem comida para vocês, disse ele uma vez. Eu me senti o pai de todas essas pessoas, pois fui eu quem abriu a porta para eles para o outro mundo. Mas a brutalidade e a depravação de Alexander Pichuskin foram muito além da compreensão da maioria das pessoas, e sua contagem de corpos excedeu até mesmo os piores assassinos em séries americanos. Em 16 de junho de 2006, ele foi preso. Inicialmente negou tudo e disse que não é ele quem eles estavam procurando. Mas, algumas horas após o interrogatório, Pichuskin causa um enorme choque nos investigadores quando de repente confessa 61 assassinatos. Isso era algo que os investigadores não esperavam. Eles tinham certeza de que o maníaco de pizza foi preso, mas ninguém estava preparado para um alto número de assassinatos confessados. Foi uma confissão surpreendente. Agora, eles tinham que confirmar todas as vítimas. Enquanto estava sob custódia, eles vasculharam seu apartamento em busca de mais evidências ou pistas que pudessem lançar alguma luz sobre sua confissão. E é então que eles descobriram um tabuleiro de xadrez com números em quase todos os quadrados. Havia 61 números nele. Os investigadores russos agora tinham sob custódia o serial killer mais prolífico da Rússia. Mas será que suas afirmações eram verdadeiras? Os investigadores foram encarregados de descobrir se o número de vítimas estava correto. Todos os arquivos de pessoas desaparecidas foram combinados em um grande caso. A tarefa era descobrir quais são as pessoas desaparecidas que a tornaram vítimas de Pichuskin. Ele foi levado pela promotoria às cenas do crime para encenar os assassinatos e mostrar como ele matou suas vítimas. Sua única confissão não foi o suficiente para a acusação. Eles precisavam de mais. Precisavam que os levasse a todos os lugares de assassinato que ele se lembrava. Os investigadores também lutaram para obter o máximo de evidências forenses possíveis das vítimas. Eles conseguiram conectar o martelo que Pichuskin forneceu como arma do crime a uma das vítimas. Os ferimentos da vítima continham pedaços de plásticos que combinavam com o cabo do martelo. Durante as investigações, descobriu-se que em fevereiro de 2002, outra vítima foi interrogada pela polícia. Ela era uma paciente do hospital com ferimentos graves. A polícia tomou seu depoimento. Ela conheceu Pichuskin em 22 de fevereiro de 2002 e ele prometeu vender a ela algumas câmeras que havia escondido no Pizza Park. Ela o seguiu até um esgoto quando ele a agarrou e a empurrou. Ela caiu, mas conseguiu se salvar, escalando as paredes de esgoto. Depois de ficar presa por lá 20 horas, ela conseguiu sair. Mas a polícia local decidiu não prosseguir com a investigação. Eles tinham o nome do homem que fez isso, mas o policial não queria se esforçar para investigar o caso. Ele decidiu que não era importante. Perderam uma oportunidade extraordinária de pegar o serial killer. Sob o parque havia um enorme sistema de esgoto que servia o sul de Moscou. Era lá que Pichuskin disse aos investigadores que despejou mais de 40 corpos. Ele até culpou a polícia de não encontrar os corpos mais cedo e não descobri-lo. Depois de todas as evidências forenses e confissões, a promotoria tinha evidências suficientes para acusá-lo de 49 acusações de assassinatos. Em 13 de setembro de 2007, Alexander Pichuskin foi a julgamento. Era o lugar onde ele poderia obter toda a atenção que ele sempre desejou. Aproveitou cada minuto. Ele queria que o júri estivesse lá, que a imprensa estivesse presente e também queria um grande público. Quando perguntado se ele tinha algum arrependimento, ele disse que se arrepende de ter sido preso tão cedo.
pois planejava outro assassinato no momento de sua prisão. Após 6 semanas de julgamento, o júri voltou em menos de 3 horas com o veredito. Em 29 de outubro de 2007, sua sentença foi pronunciada. Ele passaria o resto de sua vida na prisão, dos quais os primeiros 15 anos seriam em total solitária.